Turmita! Vamos falar hoje de tronco de cone para a gente finalizar essa parte dos estudos do cone. O que é um tronco de um cone? A gente vai entender já já o que é isso, mas eu trouxe alguns exemplos do cotidiano de tronco de cone que a gente utiliza a todo momento. Um baldinho de praia, uma panela. Isso aqui que nós costumamos chamar de cone, mas na verdade é um tronco de cone quando está cortadinho aqui. Uma lata de lixo, um copo, tá? Tudo isso são exemplos de tronco de cone que a gente utiliza a todo momento, só que muita gente não percebe. Mas o que é um tronco de cone? Então aqui eu tenho um cone, e aí eu passo por uma determinada altura um pano cortando esse cone. Quando eu separo as partes, nós vamos ter um cone menorzinho aqui, e esse outro sólido, que é justamente esse sólido que nós vamos chamar de tronco de cone. Quais são os elementos que compõem o tronco de cone? Nós vamos ter agora duas bases. O cone só tinha uma, agora nós vamos ter duas. Uma base menor, de raio Rzinho, que eu chamei aqui, e de centro O', e a base maior, que é igual à base daquele cone grandão que a gente tinha antes de cortar, que tem o raio R e o centro O. Nós vamos ter uma altura aqui, representar, na verdade, com a letra K. E nós também vamos ter uma geratriz, tudo bem? Seção meridiana. O que é seção meridiana? Quando eu atravesso em pé assim, passando pelo eixo, tá? Um plano. E aí, quando eu passo essa seção meridiana, vai me dar aqui um trapézio. E olha que interessante esse trapézio. Então aqui a medida de baixo vai ser 2 vezes o raio. Por que 2 vezes o raio? Porque é justamente esse pedacinho aqui, ó. Então, se eu tenho um raio aqui, eu vou ter aqui agora, ó, o diâmetro completo. E o diâmetro mede quanto? 2 vezes o raio. Nós vamos ter a geratriz, tá vendo aqui, turma? Nós vamos ter a altura e nós vamos ter esse outro pedaço aqui de cima, que é justamente 2 vezes Rzinho. Por que 2 vezes Rzinho? Porque é o diâmetro da base menor. Então, vocês estão vendo aqui que é justamente, ó, um trapézio, foi o que eu representei aqui. E olha que interessante, as geratrizes, elas também vão ter a mesma medida. Então, elas vão ter a mesma medida e vai valer essas propriedades aqui, tá? Vamos lá, vamos entender o que é isso aqui. Esse pedacinho, por que esse pedacinho mede Rzão menos Rzinho? Volta aqui, ó. Se eu tenho esse pedaço aqui, ó, tá vendo? E aqui eu tenho Rzinho. Se eu pego Rzão e tiro Rzinho, sobra esse pedaço aqui, que é justamente esse pedaço aqui no meu triângulo retângulo. Aqui nós vamos ter uma geratriz e o K, que vai ser a própria altura. Então a gente conseguiu escrever também uma relação usando o teorema de Pitágoras para a geratriz. Então observe que aqui é um triângulo retângulo, então a gente usa o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: a hipotenusa ao quadrado, que nesse caso é a geratriz, é igual à altura, que eu chamei de K, mais essa distanciazinha aqui, ó, que essa distância vai ser o raio da base maior menos o raio da base menor elevado ao quadrado. Sigamos. Razão de semelhança. Assim como a gente viu lá em razão de semelhança para tronco de pirâmide e pirâmide, para cone também vamos ter alguma razão de semelhança. E a razão de semelhança do cone vai estar em relação a esse cone grande aqui com esse cone pequeno. Então, a razão de semelhança do cone é dada pelos raios da base, então Rzinho está para Rzão, assim como para a altura, é igual à altura do menorzinho dividido pela altura do cone maior. Então, nós vamos ter essa relação aqui, ó. Com relação às proporcionalidades de área, a gente sabe que a área da base menor sobre a área da base maior vai ser igual à razão de semelhança, essa razãozinha que a gente escreveu, ao quadrado. E se for volume, vai estar ao cubo, como eu representei aqui. A área, novamente, eu peguei esse tronco de cone e abri. Quando eu abri, me deu essa figura plana aqui, ó, formada por duas bases, uma base maior e uma base menor, e a superfície lateral, tá? Que lembra aí uma coroa, tudo bem? Então, como é que a gente calcula a área do cone? Vai ser a área do cone maior, então aquela grandona que a gente tinha, tirando a área do cone menor, que é esse conezinho que está aqui em cima. O que sobra é justamente a área do meu cone, que a gente pode escrever algumas relações e vai chegar nessa formulazinha aqui, ó, que a área lateral vai ser π vezes a geratriz, vezes o raio da base maior mais o raio da base menor. Em outras palavras, eu posso dizer que a área total, então, a área total desse meu tronco
vai ser o quê? Vai ser a área da base maior, que eu vou chamar de Bzão, mais a área da base menor, que é essa aqui que eu vou chamar de Bzinho, mais a área lateral, que é justamente essa formulazinha que eu escrevi aqui em cima. Qual é a área da base e a área da base menor? πr ao quadrado. Nesse caso, πrzão ao quadrado. Nesse caso daqui, πrzinho ao quadrado. Então, volume. Para achar o volume de um tronco de um cone, a gente tem que lembra que a gente viu o tronco de pirâmide? É o mesmo raciocínio. Então eu tenho aqui o cone maior, que é esse grandão, formado por essa parte tracejada e essa parte que está pintada. E aí eu tiro desse tronco maior esse tronco menor aqui, ó, que está tracejado. O que sobrar do volume é justamente o tronco do cone. Tudo bem? O volume do tronco do cone. E como é que a gente calcula? Usando essa formulazinha aqui, ó, que parece grande, mas é bem tranquilo de entender. Então, o volume do tronco de cone é igual à altura do tronco, que a gente chamou de K, vezes π, dividido por 3. Isso tudo vezes o raio da base maior ao quadrado, mais o raio da base maior vezes o raio da base menor, mais o raio da base menor ao quadrado. Essa fórmula parece grande e difícil de entender, mas com prática de exercícios, utilizando bastante, vocês vão entender. Tudo bem, turma? Essa foi a aula de hoje. Não esquece, turma, de deixar as dúvidas de vocês lá no portal ou aqui no comentário do YouTube, que eu estarei de olho sempre. Tá bom? Beijão e até a próxima aula.